Boa tarde! Sexta-feira, dia lindo. Vamos começar mais um programa nosso ao vivo de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Procure aprender a arte pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. 30 segundinhos, a gente começa. Sejam todos bem-vindos. Quem tá entrando agora na live, quem assistir posteriormente também, tem uma galera aí acompanhando os programas depois que passam. Muito obrigado também pela presença de todos vocês. Se a ciência não curar, pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. Show! E a quem Deus prometeu nunca faltou, na hora certa o bom Deus dará. Essa música, inclusive, gente, é uma das minhas músicas preferidas, Clareou, do Diogo Nogueira. E depois vocês escutem essa música aí com profundidade. Ela fala muito da nossa filosofia de vida, né, aqui do guerreiro de si, e tem tudo a ver com a temática que a gente vai trabalhar aqui hoje. Deixa eu só colocar o meu outro celular de apoio aqui. Então, vamos lá. Ó, essa semana vocês viram que eu vim aí de boa, né, bem carinhosa. Hoje vai ser tiro, porrada e bomba. Então, se você está em um dia muito sensível, eu aconselho você a desligar a live aí, porque hoje vai ter tiro, porrada e bomba, tá bom? Antes de mais nada, o nosso tema da nossa live de hoje é mate quem está te matando. E a gente vai estrangular esse tema aqui hoje. Eu vou começar contando uma história minha, muito rapidamente, para você entender hoje sobre a nossa temática. Há 4 anos atrás, eu fui num evento de desenvolvimento pessoal lá em Las Vegas. Chamava The View, esse evento. E era um evento maravilhoso, onde o treinador, chamado Mark Aceta, o apresentador, digamos assim, né, o hostess do programa, ele fazia várias apresentações teatrais para ele poder explicar, da verdade, o final, o que ele queria dizer com aquele contexto. Então, era muito interessante esse evento. Era assim, ele se vestia de carpinteiro, ele se vestia de mago, ele se vestia de tudo quanto é coisa. E aí, a partir dessa fantasia dele, né, ele montava peças e no final aquela peça tinha algo a nos dizer. Uma das peças principais no final desse evento era assim, ele se colocava como um jogador de futebol americano, acho que, não sei se é futebol americano, aquele futebol que você bate com um pauzinho assim, umas rodelinhas, sabe? E aí, ele fazendo essa apresentação e tal, essa encenação, e aí em determinado momento ele parou e falou assim, olha, agora você vai aprender, agora eu quero que vocês saiam daqui pro intervalo e pensem, quem é a pessoa que está atrapalhando você dar a sua grande tacada de vida, o seu chute, né, era esse o contexto. Aí ele parou o evento, parou tudo e falou assim pra gente sair pro intervalo e pensar quem era a pessoa que estava atrapalhando a gente a dar o chute, a fazer o gol, digamos assim, né, na nossa vida. Aí fui lá eu, né, aquele negócio todo dramático e tal, aí fui eu pro intervalo e chorava, menina, e chorava, e chorava, e chorava. Aí adivinha só, isso há 4 anos atrás, olha a minha consciência. Eu lembro que eu fiquei assim, cara, a pessoa que me atrapalha a dar o grande gol da minha vida é meu pai. É meu pai, sim, é minha avó, porque eles não me apoiam, eles nunca me apoiaram, eles nunca me incentivaram, né? Eu sempre quis empreender, eles metiam pau, eles não queriam, eles queriam que eu fizesse uma coisa, eu não fiz, eles não me apoiavam. Gente, eu passei o intervalo inteiro com esse argumento, né? E eu lembro que ele falou assim, no final de hoje do programa, no final de hoje desse evento, vocês vão ter que sair daqui com um posicionamento firme, vocês vão ter que falar para essa pessoa o porquê que essa pessoa te sabota. E te juro, eu lá pensando, argumentando, eu falei, nossa gente, então quando eu chegar no hotel,
Sério, eu tô aqui nessa estimulação toda, eu vou falar umas verdades pro meu pai, eu vou falar umas verdades pra minha avó, porque a minha vida não vai pra frente, porque eles não me apoiam, tal. Aí beleza, gente, voltamos do intervalo do evento, aí veio a grande revelação, né? Aí ele voltou lá falando sobre o que ele ia falar, e aí ele perguntou, e aí, gente, vocês pensaram sobre essa pessoa, né, que atrapalha a vida de vocês, que atrapalha vocês a fazerem o grande gol da vida de vocês, e tudo mais? Eu já lá, né, com o dente afiado. E aí ele simplesmente, de uma forma bem dramática, né, porque era tipo uma peça teatral, ele colocou lá e ele falou que o grande goleiro que atrapalhava todas as sacadas da minha vida era eu mesma. E eu lembro assim, tão chocada, né? Porque assim, gente, e olha que eu já tava na caminhada do desenvolvimento pessoal. Na hora que ele colocou que o goleiro, a pessoa que atrapalhava era essa pessoa, era eu mesma, né? Que era cada um de nós que estavam lá nesse evento, eu fiquei assim, em choque. Tamanho o meu grau de consciência, né? Tamanho o meu grau de vitimismo. Márcio, boa tarde. Polly, boa tarde. Obrigada a todos vocês que estão presentes aqui na live. E aí, gente, o que acontece? Na hora que ele falou assim, ó, o maior problema, o grande goleiro da sua vida é você. Eu não estava preparada para aquilo. Engraçado que eu já vinha nessa jornada do autoconhecimento, né? E aí aquilo para mim foi um tapa, né? Foi um tiro, porrada e uma bomba das fortes, porque na minha ideia, eu ainda tinha aquele mecanismo de colocar a culpa dos meus resultados, das coisas que eu fazia na minha vida, em outras pessoas. No caso, minha avó, né, meu pai, eu sempre usava isso com desculpa. Então, hoje, o tema da nossa live é vitimismo ou coitadismo, não sei como você conhece, ou síndrome de vira-lata, ou vulgo mimimi. Então hoje a temática da nossa live é mate quem está te matando. E quem que tá matando a gente e mata a gente todos os dias? É o tal do vitimismo, né? Embora eu venha matando sempre o meu vitimismo, eu posso te dizer, o vitimismo, ele é uma dinâmica psicológica. Quando você começa a entender sobre a mente, sobre o racional, o emocional, sobre o ego, você vai entendendo. O vitimismo, ele é um mecanismo psicológico do ego para aliviar a nossa barra. Então não é uma coisa que a gente vai exterminar, assim como nos outros programas a gente fala, né? Não tem como a gente simplesmente domar o dragão. O que a gente tem como começar a entender o funcionamento do dragão. E hoje a gente vai falar sobre mais um dragão, que é o tal do vitimismo, né? E assim, gente, a gente vive numa época, né? Qual é o espírito da nossa época? Qual é o espírito do nosso momento histórico? Principalmente aqui no Brasil. A gente tem essa cultura do coitadismo já muito enraizada na gente, desde pequeno, né? Eu acredito até assim que acho que todo mundo, se não passar por um processo de autoconhecimento, a pessoa não cai na real que é vitimista. Eu sei porque eu era vitimista, né? Então, assim, você vê, eu na jornada do autoconhecimento ainda estava vitimista num evento de autoconhecimento. Então, essa dinâmica psicológica, né, que traz aquele confortozinho pra gente no primeiro momento, ela é enraizada na gente. Pra pensar. Às vezes, quando alguém vem e conta uma história muito sofrida, né, de muita superação, de muita dor, automaticamente a gente se torna mais sensível, mais complacente com aquela situação. Agora imagina uma pessoa que chega pra você contando uma história de muita autorrealização, de muito sucesso, que ela passou por isso, por aquilo, e chegou em tal lugar e fez isso, fez aquilo, aquilo já dá um sentimento diferente, né? Automaticamente, às vezes a gente tipo assim, ai, nossa, se acha, nossa, metido, nossa... Porque olha só, como o vitimismo, ele é um câncer que já está, é uma célula cancerígena que já existe dentro da gente. Então, se a gente não orquestrar esse olhar para esse campo, a gente vai naturalmente deixando a vida passar, se sabotando, né? Então, o convite da nossa live aqui de hoje é que a gente comece a observar o seguinte: como que eu estou contando a minha história? Como que eu, Ludmila, conto a minha história todos os dias para as pessoas? Como que você, que está assistindo a live aqui agora, conta a sua história todos os dias? Você conta no lugar de protagonismo, né, de responsabilidade sobre os seus atos, ou no lugar de vitimismo, sempre colocando essa culpa no outro, né? E assim, no primeiro momento, gente, esse movimento a gente acaba tendo como muito natural, porque automaticamente a gente pensa assim,
A gente vive hoje, por exemplo, no Brasil. Aqui essa cultura já é totalmente enraizada, né? Mas, Ludmila, você vai dizer então que realmente não existe, né? Esses grandes, vamos dizer assim, essas grandes... me fugiu a palavra, gente. Assim, a gente vem num meio onde o quê? A gente tem muito a mídia, a gente tem muito movimentos ideológicos, né? A gente tem todo o movimento da política. E tudo isso, se vocês começarem a ter esse olhar além, vocês vão ver que tudo isso, de alguma forma, nos manipula pra gente se sentir vitimista, né? É como se fosse assim, o mundo é o vilão e o indivíduo é o coitado. O indivíduo é a vítima. Né? Você pode perceber que a cultura, de alguma maneira, ela coloca a gente nesse lugar. A grande mídia, ela quer o tempo todo o quê? Te colocar com medo, com muito medo. Por quê? O vitimismo nas pessoas é algo muito benéfico, gente. Vocês nunca pararam para pensar que existe muita... não tô falando de teoria de conspiração nem nada disso, tá, gente? Mas começa a observar que não existe almoço grátis, né? Tudo existe uma intenção por trás. E é óbvio que existe uma manipulação silenciosa, intrínseca de tudo isso que corrobora para que a gente não seja protagonista, para que a gente não tome as rédeas da nossa vida, entende? É como se, ao mesmo tempo, tudo isso, eles dão a doença, eles dão o vírus, eles dão o antídoto. E não estou falando de coronavírus, tá? Eu estou falando assim, essa própria manipulação, ela te coloca o medo, e ela também te oferece ela como um antídoto para esse medo, né? Então a gente tem que estar muito atento a esse movimento, que isso, ao longo dos anos, foi que colocou a gente nessa posição de vítima, de tipo, nossa, é porque eu sou negro, porque eu sou baixo, porque o meu pai é isso, porque meu pai é aquilo, meu pai é presidiário. A gente vai se apegando a esses movimentos ideológicos para se proteger sem perceber. Mas isso, no fundo, também é um movimento de vitimismo, de coitadismo, de mimimi. E essa dinâmica, como eu falei, é uma dinâmica psicológica. Ela sempre vai acontecer. A gente que precisa estar de olho de como que a gente está contando a nossa história. Todos os dias a gente tem que observar de que ângulo eu estou contando a minha história. Porque, gente, a vida humana é coisa séria. A nossa existência é uma coisa séria. E se a gente está num processo de autoconhecimento profundo, de conhecer a si mesmo, o nosso centro, a nossa identidade, vamos dizer assim, o vitimismo vamos dizer assim, é o oposto de tudo isso. Às vezes eu até estava pensando nisso antes da live. Eu percebo muito assim um movimento de resistência das pessoas quando, né, a gente traz esse convite para o conhecer a si mesmo e tudo mais. E eu parei para pensar. Por que as pessoas, às vezes, têm o medo desse processo de autoconhecimento, né, num grau mais profundo? Porque, no fundo, as pessoas sabem que elas vão ter que tomar responsabilidade sobre os próprios atos. E, querendo ou não, a gente começar a se colocar no lugar como eu sou responsável também pelas coisas ruins, eu sou responsável também pelas coisas negativas, isso causa uma certa dor, né? Um certo desconforto. E nem todo mundo tá pronto pra, tipo, olha, realmente, bater no peito e falar, olha, realmente, né? Tudo que acontece na minha vida é minha responsabilidade. Ludmila, mas aí você tá, vamos dizer assim, colocando fora, e se acontece uma tragédia na minha vida, né? E se eu tô andando de carro, sei lá, um viaduto cai em cima de mim? E aí você descarta essas coisas? Poxa, eu não fui uma vítima? A ideia aqui é a gente observar o seguinte, não são as coisas que acontecem pra gente, vai acontecer igual, pra mim, pra você que tá assistindo a live. A coisa deixa de ser ruim? Não deixa. Se um dia cair um viaduto lá em cima do meu carro e acabar com o meu carro e de repente me deixar paraplégico e tudo mais, vai ser ruim? Vai. Só que o segundo momento é, o que eu decido a partir disso? Entende? Eu sei que é difícil, né? Às vezes até a impressão, falar é fácil. Mas vamos ser real, vida real, não existe outra alternativa, né? Ou a gente, de fato, conta e narra a nossa história em primeira pessoa, tipo, eu decido encarar dessa maneira, eu decido levar minha vida de tal maneira, apesar disso, ou a gente vai sempre contar em terceira pessoa, né? Não deu certo a minha vida porque eu fiquei paraplégica, né? Foi culpa do governo, foi culpa do povo que fez a obra lá, que caiu, culpa do meu carro, né? Que não tem proteção e tudo mais. Então, assim, sempre esse lugar onde a gente conta a nossa história
é de responsabilidade nossa, independente do que aconteça aqui fora. Então, o nosso convite aqui hoje é isso, é a gente começar a observar. Lembra? Eu sempre falo, olha, não precisa concordar com nada do que eu falo. A minha intenção aqui é provocar o questionamento. Começa a observar em que lugar, de que forma você está contando a sua história, né? Você está contando a sua história como coitado, como a vítima, como que não teve chance. Sabe qual é o pior, gente? Isso é até uma regra de PNL, que fala da seguinte forma. Se alguém conseguiu, eu também consigo. E não é papo motivacional não, tá? É tipo uma das leis da PNL. É tipo assim, se alguém já chegou em tal lugar, se alguém fez tal feito, sei lá, se alguém correu 1000 quilômetros em meia hora, se alguém conseguiu, é possível. Isso é o que mata, né? Quando você olha lá no Guinness, você vê o tanto de coisa que é possível. Então, se alguém conseguiu, naquele específico item, não tem como a gente se vitimizar. Porque se alguém conseguiu, outra pessoa pode conseguir também. Entende? E quanto mais a gente empurra a nossa existência com a barriga, no sentido de não tomar para si essa responsabilidade, de não ser um guerreiro de si mesmo, enquanto a gente não toma esse lugar, a gente deixa de viver, né? A gente está simplesmente existindo. A gente está empurrando com a barriga, né, a nossa existência. E como eu já falei, a vida é algo para ser levado a sério. Esse processo de amadurecimento que a gente está trazendo aqui, de um amadurecimento da nossa personalidade, envolve a gente tomar 100% da responsabilidade pra gente, de tudo. Seja de bom, seja de ruim. E eu acho que esse é o passo mais desafiador quando a gente começa o processo de autoconhecimento. Porque depois, se você aceitar isso, aceita que dói menos. Se você aceitar isso, não é se culpar, tá bom? Outro dia a gente vai falar aqui sobre a culpa. A culpa é outro câncer que acaba com você. Não é culpa, tá bom? É diferente. A responsabilidade não tem nada a ver com culpa. Não é você se culpar. É você se responsabilizar. Quando a gente se responsabiliza, a gente começa a observar que a gente pode fazer a transformação, entende? E esse movimento, gente, é tão psicológico e, como eu falei, é automático. Não adianta eu vir aqui falar pra vocês, nossa, gente, não se vitimiza. Você acha que eu, Ludmilla, não me vitimizo? Você acha que eu não tenho que me observar? Eu tenho que me observar a todo instante, porque essa dinâmica do vitimismo, ela é uma ferramenta do nosso próprio ego, né? O ego, ele usa esse mecanismo como defesa, né? Quando vem as situações, eu não querer enfrentar de frente. Vou dar um exemplo meu, como eu falo, né? Que eu sou a maluca da autoobservação. Acho que anteontem, eu tava aqui pensando, lavando a louça, né? E minha filha o dia inteiro aqui, fazendo bagunça, e chamando, e mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero aquilo, mamãe. E eu lavando a louça pensando assim, cara, ai meu Deus do céu, se eu tivesse com mais dinheiro, eu tinha uma pessoa poderia pagar uma pessoa, né, pra olhar minha filha. Nossa, se eu tivesse uma pessoa pra olhar minha filha. Nossa, se eu tivesse mais tempo. Nossa, se não... Automaticamente eu fui culpando o meu resultado atual na minha filha. Olha que maluco. Só que como eu tô sempre na auto-observação, né? Eu vou sempre puxando todos esses dragãozão e olhando de cara, de frente com eles. Eu peguei e falei assim, epa, Ludmilla, peraí. Lembra, ó, a consciência desperta olhando o movimento do meu ego, do meu personagem Ludmilla. Eu sempre faço isso. Peraí, Ludmilla, como assim? Ué, se você quisesse ter mais tempo pra fazer o que você queria fazer, por que você não acordou mais cedo? Por que você não acordou 1 hora mais cedo? Então, ou seja, eu estou aqui falando de vitimismo para você observar o seu vitimismo, porque eu observo o meu vitimismo. Se chegar alguém aqui falando, olha, eu não tenho vitimismo nenhum, eu sou 100% protagonista da minha vida, tá mentindo. Tá mentindo. Porque essa é uma dinâmica automática. Lembra? Assim como a gente falou do julgamento, é uma dinâmica automática. A reclamação é uma dinâmica automática. Tudo isso são tentáculos. Olha que maluco. Todos os programas a gente está trazendo novos tentáculos, né? Imagina o dragãozão lá, grande, interno, e ele tem várias perninhas, né? Tá soltando o fogão lá, mas ele tem várias perninhas. E aqui, cada programa a gente tá destrinchando mais uma perninha. Por quê? É aí que começa o autoconhecimento verdadeiro. Não é eu me punir porque eu me vitimizo. É eu observar o momento que eu me vitimizo. E quando eu observar, eu tomar uma outra dinâmica, uma outra postura. Entende? Então, eu não tô aqui para apontar
né, pra ninguém, o dedo pra ninguém. Não, eu sempre falo, gente, não precisa concordar. Mas começa a se questionar, começa a se auto-observar, né? A base do nosso trabalho aqui no Guerreiro de Si é a auto-observação. E a gente já tá quase chegando ao final da live, gente. Quem puder encaminhar a live para um amigo, para ajudar a nossa comunidade Guerreiro de Si crescer, eu vou ficar muito grata, porque esse trabalho a gente tem feito, não é uma questão assim de soltar conteúdo na internet. O que a gente traz aqui são reflexões profundas sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, né? Essa busca do sentido da vida, que começa, antes de mais nada, a gente vencendo a si mesmo, né? Essa é a ideia do Guerreiro de Si. Então, quem puder encaminhar a live para um amigo, eu agradeço demais. Então, gente, no final das contas, é ter aquela dimensão assim, sinceramente, que o mundo não tá nem aí para você. De fato, essa é a verdade. O mundo não tá nem aí pra você. O mundo não tá nem aí se você tá passando fome, se você tá desempregado. Não está. A gente acha que já tá cansado de saber disso, né? A realidade aqui é um pouquinho dura, mas o convite é o quê? A gente começar a fazer o que a gente puder com o que a gente tem no momento. Isso é até uma base da filosofia estoica. Se você não conhece, depois a gente vai trabalhar aqui, mas dá uma pesquisadinha sobre a filosofia de vida do estoicismo. O estoicismo, ele tem um ar, assim, até meio curto e grosso, mas totalmente realista. Que, de fato, o mundo não está preocupado com os nossos problemas, né? A gente que gosta de colocar a culpa no mundo. Mas a responsabilidade de transformação da nossa vida, da reconstrução interna, é sempre nossa. Então, o convite da nossa live de hoje é esse. Mude o discurso da sua história. Mude a forma como você conta a sua história. Para de contar a sua história em terceira pessoa, em colocar a culpa no externo, nas coisas fora. Começa a contar a sua história em primeira pessoa, porque, de fato, todos nós somos personagens, vivendo uma vida aqui temporariamente humana. O papel que cada personagem vai encarar depende exclusivamente do ator, né? A minha consciência é a atriz, é o ator desse personagem chamado Ludmilla. Então, ao mesmo tempo, o ator, ele é o diretor também. Olha que engraçado, ele é o diretor. Então, cabe ao diretor, cabe a gente ser um Steven Spielberg da nossa própria vida, né? A gente ter esse direcionamento, né? A gente saber dosar a emoção, a gente saber dosar os altos e baixos, encarar os altos e baixos, passar pelos desafios, porque a vida, no final das contas, é um filme. É um filme, né? Nem sempre vai ter o final feliz, porque isso vai depender aí do diretor, né? Que vai estar fazendo essa administração aí do filme. Mas é isso, eu desejo pra vocês no dia de hoje, ó, sexta-feira, um dia lindo, ensolarado. Ó, eu agora, por exemplo, vou curtir com a minha família. Ali embaixo a gente tá fazendo uma feijoada maravilhosa. Vou curtir. Só que eu nunca esqueço. Auto-observação. Em primeiro lugar, sempre. Auto-observação. Eu não deixo a minha auto-observação nem nos meus momentos de lazer. Porque até nos momentos de lazer eu tô observando como que eu tô reagindo, como que eu tô julgando, se eu tô reclamando mentalmente, se eu tô... Tudo. Eu sempre falo, aqui dentro eu sou assim, ó. Tem um gerenciamento. É assim que a gente começa a domar os nossos dragões internos. É assim que a gente se torna um guerreiro de si mesmo, tá bom? Meus amores, muito obrigada a todos vocês que participaram aqui da live de hoje. Desejo um ótimo final de semana aí pra todos vocês, tá bom? Hoje foi tiro, porrada e bomba, mas com muito amor, né? Sempre eu falo, é uma voadora amorosa, tá bom? E na segunda a gente volta com mais um programa ao vivo e diário nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Um beijo!